A distância entre uma ilustração flat e unidimensional e uma ilustração com texturas e cheia de vida está apenas a alguns passos e eu vou-te mostrar quais são. Agora que já abrimos o nosso ficheiro, eu vou-vos ensinar como aplicar texturas e luzes a este cabelo aqui, da personagem ruiva. Eu vou abrir o meu painel de brushes e vou selecionar o cabelo da personagem. Este cabelo está separado em duas layers. A primeira layer inclui a parte da frente do cabelo, que tapa a cara da personagem e alguma parte do corpo, e a segunda layer está na parte de trás do corpo da personagem. Ela pode ser encontrada aqui, neste layer. Eu vou criar 3 layers para aplicar estas texturas. Uma para a textura, outra para a sombra e outra para os brilhos. Para acrescentar uma layer, eu só tenho que carregar neste botão aqui, e para eu conseguir conter esta layer dentro do cabelo, eu vou ter que criar uma clipping mask. Isto vai nos permitir desenhar sem fazer as texturas fora do cabelo. Todas as nossas novas formas vão ficar contidas dentro deste formato. Eu vou dar nomes às minhas layers e agora já temos as layers básicas para começar a trabalhar. Eu vou começar por dar textura ao cabelo utilizando este brush aqui. E a textura que eu quero dar vai ser muito subtil, por isso eu vou apenas selecionar uma cor ligeiramente mais escura do que o cabelo ruivo da personagem. Para isso eu vou ao painel do Color Picker e vou só selecionar uma cor um pouco mais escura. E a partir daqui vou começar a dar a textura ao cabelo. Neste momento nós só estamos a dar textura à parte de trás do cabelo, depois vamos ter que repetir todos estes passos no layer que está à frente da cara. Eu acho que esta cor que eu escolhi é um pouco escura demais e eu só quero dar um apontamento de textura. Por isso aquilo que eu vou fazer é reduzir a opacidade do layer. Podemos fazer isso aqui. Quando eu reduzi a opacidade para 30%, esta textura ficou muito mais subtil, que é a nossa intenção inicial. Agora eu vou dar algumas sombras ao cabelo. Posso usar o mesmo brush ou posso escolher outro que seja mais adequado, mas no meu caso eu continuo a querer manter esta textura, por isso vou usar o mesmo brush. Eu estou a usar a mesma cor que escolhi há bocado e se eu achar que ela está muito escura, depois posso sempre adaptar outra vez. Agora vou passar a fazer alguns brilhos no cabelo. Para fazer os brilhos, eu vou escolher um soft brush, aquele que vem de default com o Photoshop, e vou começar a trabalhar. Eu vou escolher uma versão mais clara da cor do cabelo da personagem e um pouco mais amarelada também. Agora que eu fiz estas primeiras pinceladas, eu vou definir um pouco mais o formato do brilho. Eu vou usar a borracha para dar mais definição ao cabelo. Agora que eu terminei este detalhe, eu acho que o cabelo ainda precisa de alguma definição nos caracóis. Por isso eu vou criar mais uma layer, à semelhança do que fizemos anteriormente, e criar essas texturas. Eu vou escolher um pincel fino e que resulte bem para criar line art. Para que estes traços fiquem bem definidos é importante escolher uma cor mais escura também. Agora posso voltar a seguir estes passos para dar textura ao cabelo que cobre a cara da personagem. Vou procurar o layer onde ele está e vou seguir exatamente os mesmos passos anteriores. Vou selecionar o meu brush original e desta vez eu já não tenho que fazer experiências, eu posso escolher diretamente a cor que usei na primeira textura. Se houver algo que me tenha escapado anteriormente, eu posso sempre voltar atrás e corrigir. Por exemplo, esqueci-me de acrescentar uma sombra aqui e agora já está acabado. Agora estou a dar alguma definição à franja. E por fim, vou voltar a trabalhar no line art. Vou só dar uns últimos retoques finais. Com estes últimos detalhes, já concluímos o cabelo. Agora eu vou acrescentar alguns brilhos às duas personagens para trazer um pouco mais de vida à ilustração. Para isso, eu vou criar um layer só para brilhos, à semelhança do que eu fiz anteriormente, e vou usar as mesmas técnicas que já mostrei anteriormente. Eu vou usar o soft brush e vou começar a dar os brilhos. Eu decidi deixar algumas das bordas destes brilhos mais afiadas e outras mais suaves, porque acho que isto traz mais subtileza à ilustração. Isto é a mesma técnica que eu utilizei no cabelo. Agora que já dei brilho às duas personagens, elas estão muito mais consistentes.
Como pudeste ver, é muito fácil trazer vida a formas flat da tua ilustração. Em pouco espaço e apenas com algumas texturas conseguimos dar uma nova vida, tanto à pele das personagens como ao cabelo. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de seguir a Doméstica nas redes sociais. E se quiseres aprender mais sobre desenho de personagens, não percas o meu curso online na Doméstica.